Eu cumprimento os irmãos com a paz do Senhor Jesus. Eu convido a todos os irmãos a abrir as suas Bíblias, por gentileza, amados, no livro do Evangelho segundo escreveu São João, capítulo 6, e também Mateus 15. Primeiro leremos São João, capítulo 6, e depois Mateus 15. Quantos acharam? Pode dizer amém, amados? São João 6 diz assim a palavra do Senhor. A epígrafe diz a multiplicação dos pães e peixes. Essa foi a primeira multiplicação. Depois disso, partiu Jesus para o outro lado do mar da Galileia, que é o de Tiberíades, e grande multidão seguia, porque via os sinais que operava sobre os enfermos. E Jesus subiu ao monte e assentou-se ali com os seus discípulos. E a Páscoa, a festa dos judeus, estava próxima. Então Jesus, levantando os olhos e vendo que uma grande multidão vinha ter com ele, disse a Filipe: onde compraremos pão para esses comerem? Mas dizia isto para os experimentar, porque ele bem sabia o que havia de fazer. Filipe respondeu-lhe: 200 dinheiros de pão não lhes bastarão, para que cada um deles tome um pouco. E um dos seus discípulos, André, irmão de Simão, Pedro, disse-lhe: está aqui um rapaz que tem 5 pães de cevada e 2 peixinhos, mas o que é isto para tantos? Agora abre em Mateus, por gentileza, o capítulo 15. Versículo 29. A epígrafe aqui diz: a segunda multiplicação dos pães e peixes. E partindo Jesus dali, chegou ao pé do mar da Galileia, e subindo a um monte, assentou-se lá. E veio ter com ele muito povo, que trazia coxos, cegos, mudos, aleijados, e outros muitos. E os puseram aos pés de Jesus, e ele os sarou. No versículo 34, e Jesus disse-lhe: quantos pães tendes? E eles disseram: 7 pães e uns poucos de peixinhos. Eu gostaria que você pudesse abrir os seus ouvidos, por gentileza, por alguns instantes. Eu queria intitular essa mensagem como Tempo de Intimidade Chegou. Nós precisamos ter um pouco mais de intimidade com Deus. Nós estamos vivendo em tempos difíceis, caóticos, e nós precisamos ter um pouquinho mais de intimidade com Deus. E dentro dessa passagem bíblica, houveram 2 multiplicações de pães. Se vocês forem analisar a primeira multiplicação, eram os mesmos discípulos, eram os mesmos que perguntaram na segunda multiplicação. A primeira multiplicação foi os seus discípulos que perguntaram para Jesus: de onde nos viriam tanto alimento para alimentar esse povo? Nós não temos condições disso. Na segunda multiplicação, os mesmos discípulos. Isso mostra que nós somos pessoas esquecidas. O milagre que Deus realiza em nossa vida, muitas vezes nós não lembramos daquilo que Deus faz. Eu queria que o Espírito Santo hoje lembrasse a você dos milagres que Ele fez na sua vida, dos acontecimentos que Ele fez na sua vida, porque Ele ainda faz milagre no meio do povo de Deus. Nós cremos assim, eu entendo que Deus ainda faz milagre. E Deus quer te lembrar nesta noite mais uma vez que Deus é o Deus dos milagres. Ele não mudou, Ele continua sendo o mesmo ontem, hoje e eternamente. Mas aqui nessa passagem, na primeira passagem, alguém perguntou, em João, como eu li: mas o que é isto para tanta gente? Eu vejo talvez um sinal de desprezo para o pouco que um rapaz tinha. Às vezes nós não temos nada, irmãos. Eu não tenho nada, não significo nada, às vezes a gente não tem nada. Mas coloque esse nada, esses 5 pães que aos olhos de alguém não é nada, mas coloque-os na mão de Jesus, que você vai ver o milagre que Ele vai fazer. Deus vai alimentar vidas. Se você crer, levanta a mão e adore ao nome do Senhor. Deus ainda faz milagre, não se importe com a quantidade.
Mas entregue, Senhor, eu não sei, eu não posso, eu não tenho condições, eu não tenho capacidade, mas entrega na mão dele. Ele sabe o que ele faz, ele sabe o que realiza. O desprezo é tão terrível que eu quero vos lembrar. O desprezo é algo tão terrível que dentro da palavra de Deus existem pessoas que desprezaram outras pessoas. E vejam só o que aconteceu. Agar desprezou a sua senhora Sara, porque Sara não podia ter filhos. E ela desprezou os seus olhos, Sara. E porque ela desprezou, ela perdeu o seu lar. Ela foi mandada embora. Quando nós desprezamos, vai acontecer alguma coisa que nós não sabemos, porque nós não temos e não sabemos que tipo de intimidade tem essas pessoas que nós estamos desprezando-a. Deus tem um milagre na nossa vida. Nós cremos assim. Não despreze aos seus olhos, mas creia, porque Deus ainda faz milagre na vida de pessoas pequenas. Esaú desprezou a sua primogenitura. E porque ele desprezou a sua primogenitura, ele perdeu a herança. Não perca a sua herança por um desprezo, mas glorifique a Deus, porque Deus tem milagre a fazer na vida de alguém. Você não sabe a intimidade que essa pessoa tem com Deus. Golias desprezou Davi, porque era pequeno, porque era de gentil aspecto. Quem é esse que vem comigo com pau e pedra? E porque ele desprezou, ele perdeu a sua cabeça. Não despreze, porque senão você vai perder a sua cabeça. Deus quer usá-lo. Levanta a mão e adore ao nome do Senhor. Tem mais um exemplo. Mical desprezou Davi. Davi, depois de uma vitória, entrou com a arca. E ele dançava, ele pulava na presença de Deus. E quando Mical olhou da janela da sua casa e viu Davi pulando, diz a Bíblia que Mical desprezou os seus olhos. E porque Mical desprezou, Mical nunca pôde ter filhos. Mical ficou estéril, porque desprezou. Se você quer ser uma bênção, se você quer ganhar almas para Jesus, não despreze aqueles que têm uma obra, que têm uma chamada e que têm alguma coisa na vida, porque Deus pode pesar a mão sobre a sua vida. Então não despreze a chamada que Deus tem na vida de alguém. Desprezaram. E Jesus estava no deserto. E a multidão o seguiu. E ele subiu no monte. Jesus usou meios para poder pregar a sua palavra. Não tinha microfone, usou o vento. E no deserto as pessoas procuravam Jesus. Existem 3 maneiras de você chegar ao deserto. Primeiro, quando os demônios te levam. Segundo, quando você força uma atitude para ir para o deserto. E terceiro, quando o Espírito de Deus te leva para o deserto. Mas independente de qual seja a sua situação no deserto, Jesus vai atrás de você. E Ele vai te arrancar do deserto em nome de Jesus. E o povo estava no deserto. Jesus olhou e disse, e teve compaixão das pessoas. Sabe o que é compaixão? É se colocar no lugar das pessoas. O que falta muito de nós é nos colocar no lugar das pessoas que estão precisando. Existem pessoas que precisam da nossa ajuda. E nós muitas das vezes não ajudamos elas. Jesus sentiu compaixão. Mas alguns disseram, mas não tem jeito, manda o povo embora. Sempre haverá as pessoas que te desprezam. Sempre haverá isso. E disseram assim, mas manda esse povo embora.
disse: eu não posso fazer isso. O povo já está há alguns dias comigo e eu preciso dar-lhes de comer. Disse: dai vocês de comer. Os discípulos procuraram e alimentaram depois, e daquilo sobejou. E na segunda multiplicação perguntaram de novo o que nos faríamos ou o que deveríamos fazer para que pudesse ter alimento para o povo. E dentro do que eu disse, que é tempo de intimidade, o grupo da multidão tinha uma certa intimidade com Jesus. Andava com Jesus, viram os milagres de Jesus, viram os ensinamentos de Jesus, viram as curas de Jesus. Muitos foram curados, tiveram um pouquinho mais de intimidade com Ele. É o grupo da multidão, é o grupo que vê, que percebe que Jesus está operando, mas nem sempre eu faço parte, nem sempre eu recebo um milagre, e eu fico no meio da multidão, andando para lá e para cá, entro na igreja, vou embora, do mesmo jeito. Mas existe um outro grupo, que é o grupo dos 70. Jesus chamou os 70 e deu poder a eles para pisar escorpiões, deu poder para pisar as serpentes, e mandou que eles fossem de 2 em 2 pregar as casas. E eles fizeram isso. E num culto, talvez, de testemunho, subiram os 70 no altar, talvez. Contem o que vocês fizeram. Olha, os demônios nos sujeitam. Nós oramos, os enfermos foram curados. E eles se alegraram. Foi um Pentecostes, eu imagino assim. Mas Jesus toma a tribuna e diz: olha, não alegrai-vos por isso, porque os demônios vos sujeitam, porque vocês foram usados para curar as pessoas. Mas antes se alegrem, porque os vossos nomes estão escritos no livro da vida. O teu nome está escrito lá. Levanta a mão para adorar ao nome do Senhor. Esse tem um pouquinho mais de intimidade. Já estão escritos no livro da vida. Mas tem um outro grupo de pessoas que é um pouquinho mais de intimidade. É o degrau da intimidade com Deus. Seria o grupo dos 12. Os 12 que participavam com Jesus, que ceavam com Jesus, que comiam com Jesus, que viam os milagres com Jesus, que eles mesmos foram usados por Deus, que eles foram pessoas que tiveram a autoridade de Deus, o Espírito de Deus foi soprado sobre eles através de Jesus, e eles tinham intimidade. Foram pessoas que deram continuidade à obra de Jesus. Esse é o grupo dos 12. Eu não sei em que grupo nós estamos, mas eu convido hoje, através do Espírito, vamos caminhar no degrau, ou subir o degrau da intimidade com Deus. Vamos orar um pouco mais, vamos jejuar um pouco mais, vamos adorar um pouco mais, vamos santificar um pouco mais, porque isso não vai, irmãos, entristecer o Espírito. Pelo contrário, Deus vai te abençoar. Seja íntimo dEle, busque a intimidade com Ele. Tinha um outro grupo da intimidade, é o grupo dos 3. Pedro, Tiago e João. Esse grupo é aquele que anda sobre o mar. Vê as dificuldades, estou sobrevoando sobre o mar. Porque se o mar não abrir, ande por cima dele. Esse é o grupo que tem um pouco de intimidade, é o grupo que tem e que viu a transfiguração. É o grupo que viu Jesus transfigurado, um semblante totalmente mudado, uma visão nova. E é isso que o Espírito está precisando tocar em nós. Temamos diante de Deus e tenhamos um pouquinho mais de intimidade com Ele. Mas tem o último, que eu não quero me alongar. Tem o último grupo, que é o grupo do sozinho. Começamos na multidão, milhares de pessoas. Mas aqueles que são íntimos, é o grupo do João. Que na ceia colocava a sua cabeça no ombro de Jesus, que colocava a sua cabeça no colo de Jesus, que quando era para interceder, perguntava: João, pergunta para ele, quando vai ser isso? E João no colo de Jesus: mestre, quando acontecerá isso? É o grupo da intimidade que chega mais diante de Deus, que abraça Ele, que sente Ele.
que deita no colo dele. E Jesus passa a mão, João. Fica tranquilo, João. Nai, calabachá. Tenhamos intimidade com Deus, irmãos. É tempo de intimidade com Ele. Sempre haverá as pessoas que ciumentas disseram para Jesus: o que será deste aí? Olha a expressão para João: o que será deste aí? Jesus disse: que te importa? O que te interessa, Pedro? Se eu quero que ele fique até que eu volte, o que te interessa? Você segue-me, toma conta da sua vida, Pedro. Quem tem intimidade, Jesus compra a briga. Quem tem intimidade, ele vai buscar e vai brigar contra todos os seus inimigos. E marcha! Adore. Adore a Ele, adore a Ele. Glorifique a Ele, exalte a Ele. Tenha intimidade com Ele agora, adore a Ele, busque Ele. Aleluias. Não se esqueça, amados. O trigo para ser alimento, o trigo para ser alimento, ele precisa primeiro ser amassado e depois partido para alimentar a multidão. Se você está sendo amassado, permita ser alimento para os famintos, para os que precisam ser saciados, para os sedentos, porque as pessoas querem e clamam por Jesus. E ele disse: eu sou o pão da vida. Sabe quem tem pão? O mendigo tem pão na sacola. E o rico tem pão na sua mesa. Sabe o que Jesus é? Tanto para o mendigo quanto para o rico. Jesus está em todas as áreas. Jesus está para todos nós. Seja rico, seja pobre, Jesus quer fazer parte da sua vida e da sua história. E no final da vida, ou para muitos, no final da vida de João, na ilha de Pátimos, esse sozinho, estava sozinho na ilha de Pátimos. A intimidade com Deus. E quando ele estava lá, foi perseguido, na ilha de Pátimos. Preste atenção, eu vou ler para vocês. E no meio dos 7 castiçais, um semelhante ao Filho do Homem, vestido até os pés de uma veste comprida e cingido pelo peito com um cinto de ouro. E a sua cabeça e cabelos eram brancos como a lã branca, como a neve, e os olhos como chama de fogo, e os seus pés semelhantes a latão reluzente, como se tivesse sido refinado numa fornalha, e a sua voz como a voz de muitas águas. E ele tinha na sua destra 7 estrelas, e a sua boca saiu uma aguda espada de 2 fios, e o seu rosto era como o sol, quando na sua força resplandece. E eu, quando o vi, caí a seus pés como morto. E ele pôs sobre mim a sua destra, ou seja, sua mão direita, dizendo-me: João, não temas, eu sou o primeiro e o último, e o que vive e foi morto. Mas eis que estou vivo, João, para todos sempre, amém. E tenho a chave do inferno e da morte na minha mão. Adore esse Deus que é poderoso.
Ele está vivo, igreja. Ele está vivo para ser adorado nesta noite. Adore a esse Deus. Dê a Ele louvores. Exalte ao nome do Senhor, porque Ele é fiel. Aleluia. Eu costumo dizer, irmãos, estou finalizando. Eu costumo dizer que, e faço sempre uso de uma ilustração, talvez você já pediu carona alguma vez, na estrada, e com certeza aqueles que pediram carona na estrada, que estavam se vestindo à paisana, ou seja, vestido normalmente como cidadão, se você levantar sua mão para pedir carona para alguém, com certeza as pessoas vão parar, mas não o primeiro, sexto, sétimo, e quando param. Mas imagine se você tiver fardado com as vestes da Polícia Federal Rodoviária ou Polícia Rodoviária Federal. Eu pergunto, se ele chegar no acostamento, você é a pessoa que trabalha nessa área, e se você tiver fardado e parar no acostamento e fizer assim, para? Sim ou não? Se você tiver paisano, não. Mas se você tiver fardado, ele para, sim ou não? Se o diabo que vem lá, se você não estiver vestido com as vestes sacerdotais, com as vestes como um tenente da terra de Deus, das mansões celestiais, vestidos, capacete da salvação, couraça da justiça, cingido com o cinturão da verdade, com os calçados do evangelho da paz, na mão a espada, o escudo que é a fé, e ele vem lá. Ele pode vir com toda a sua força e com todos os seus arsenais, mas se você levantar a mão, ele precisa parar, porque ele vê a autoridade, a autoridade, a autoridade. Receba a bênção em nome de Jesus. Que Deus abençoe a igreja, em nome de Jesus.